Hello everybody, começando mais um vídeo aqui no Dicas de Inglês by Joe. E hoje o vídeo é de história. Pois é, como diz o Lito do canal Aviões e Músicas, senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Antes de mais nada, eu quero falar, se você gostar desse vídeo, deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente monta um quadro de história no canal relacionado a inglês e a cultura inglesa. E outra coisa, eu tenho dois avisos pra você. O primeiro é que se você quer dicas de inglês, me segue aqui no Instagram que tá aparecendo aqui, o link tá aqui na descrição. E o segundo é que esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Teve muita pesquisa, Eu já gravei um vídeo desse, não ficou bom, estou gravando novamente, então deu trabalho. E se você está assistindo esse vídeo e não se inscreveu no canal e não deu seu like, eu tô me sentindo usado nesse exato momento. Sabe quando você vai, suga tudo, tá, joga fora? É assim que eu tô me sentindo. Então, como esse vídeo deu trabalho, especificamente esse, deixa seu like aqui, pode clicar aqui agora e se inscreva no canal. Combinado? Combinado. Hoje nós vamos falar então da origem do inglês. A origem do inglês é muito mais do que você pensa. E se você não pensa, agora você vai saber que é mais ainda do que você poderia pensar. E a origem do inglês é uma coisa tão louca que o inglês é uma das línguas que vem mudando muito, né? Uma constância de mudança muito grande. Pra gente começar falando inglês, a gente tem que entender algo que chama origem proto-germânica. É através dessa origem proto-germânica que surgiu o alemão, que surgiu o sueco, surgiu o islandês, o dinamarquês e por aí vai. Uma vez que você entendeu essa origem proto-germânica, que é inclusive da onde o inglês veio, pois é, junto ali com o alemão, com o sueco, as outras línguas que eu falei. Dito isso, eu quero que você esqueça essa origem proto-germânica e nós vamos lá para a Grã-Bretanha. Nessa época, lá eram habitados por romanos, então ali nas regiões maiores, como Inglaterra, Escócia, Gales, eram habitados ali pelos romanos. Os caras, não sei o que passou na cabeça deles, falaram, vamos explorar esse mundo, vamos andando, vamos dar uma volta, vamos resolver uns problemas, e abandonaram lá, simplesmente para dar uma volta, e deixou o povo da época lá à mercê. Enquanto eles estavam lá dando voltinha, tá, aproveitando, veio chegando de navio os povos que a gente chama de anglo-saxões e os jutos. Mas lembrando que anglo-saxões é o nome junto, na verdade são os povos anglos e os povos saxões, que aí depois o pessoal, para falar mais rápido, ficou anglo-saxões. E esse povo entrou ali na Inglaterra e começou a povoar aquilo ali, uma vez que os romanos já tinham saído. E aí é por isso que vem o nome Inglaterra, vem de Anglaterra, que no inglês significa... no francês, igual que o pessoal comenta nos vídeos, né? I love you é morena em francês, né? Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? É, quer dizer morena em francês. E Anglaterra, não sei se é assim que pronuncia, mas no francês isso daí é terra dos anglos, que eram dos povos anglo-saxões. E até no inglês tem esse mesmo sentido. E esses povos que habitaram ali na Inglaterra, eles falavam o que a gente chama de hoje em dia de Old English, que é o inglês antigo. Inglês esse que não tem nada a ver com o inglês de hoje em dia. Se você pega palavras do Old English e compara hoje em dia, um nativo não ia saber falar que língua era aquela ali. E a gente ainda pode dizer que esse Old English era ainda mais um alemão do que um inglês que a gente conhece hoje em dia. Então a língua que esses anglos e saxões falavam era uma língua muito parecida com o alemão. And I'm going to read the first 12 lines of Beowulf in Old English. What, we Gardena, in yer dagum, theod kuninga, thrum je frunon, hutha adelingas, ellen fremedon, oft schild cheving, shaden a thratum, monogam machtham, mer a settler oft terch. Tava tudo indo bem, essa galera já tava na Inglaterra, ó, há um tempão, até que um tal de Guilherme, que na história ele é conhecido como Guilherme o Conquistador, se eu não me engano o nome dele nos livros em inglês é William, porque na verdade eles falam que William é Guilherme em português, coisa louca, né? E esse cara, ele era francês e ele chegou na Inglaterra, só que ele não chegou igual o nome dele fala bonitinho, né, Guilherme Conquistador. Não, o cara não chegou e falou assim, Inglaterra, tudo bem?
eu gostei muito de você, a gente poderia, por um acaso, ter uma relação assim, mais junto. O cara já chegou, já foi, sai daqui todo mundo, foi arco e flecha pra tudo quanto é lado, tiro, porrada, bomba, aquela loucura toda. Não, tiro e bomba a gente tira porque na época não tinha, né? Então foi só na porrada mesmo. E depois que esse cara, foi o Guilherme o Conquistador, chegou na Inglaterra, essa batalha aconteceu em Hastings. Eu já até gravei um vídeo em Hastings, se você ainda não assistiu, clica nesse cards que tá aparecendo aqui, clica depois. No final do vídeo você aperta essa bolinha aqui que você vai ver os cards e aí você entra, termina de assistir agora. E essa batalha de Hastings foi aquela loucura até que Guilherme conseguiu ganhar e ele então assumiu a Inglaterra para ele. A Guerra Medieval teve bem poucos confrontos militares decisivos. No entanto, um deles foi de certo a Batalha de Hastings, travada entre as tropas normandas invasoras do Duque Guilherme, o Conquistador, e o exército anglo-saxão do rei Haroldo II Godwinson. A batalha levaria a uma nova era na história inglesa. Período esse que ele falou que como ele estava assumindo, as leis iam ser dele, a língua ia ser a dele e tudo disso. Então a Inglaterra passou por um período onde que a língua oficial, porque o rei estava comandando, era francês. Só que é muito difícil você chegar num lugar onde você já tinha os povos anglos, os povos saxões, que já falavam aquele alemão, né, que eu falei pra vocês, diferenciado, e aí de repente chega um cara francês e começa a falar em francês com a galera e ninguém entender. Então isso fez com que o francês fosse uma língua usada pelas pessoas mais ricas, mais nobres. E aí que veio as palavras governo, monarquia, que são palavras ali derivadas do francês e elas vieram pro inglês justamente porque eram usadas pelas pessoas ali da mais alta classe, né? E as palavras de mais baixo, como house, dog, essas porque na época não era desse jeito que falava, né? Tinha as variações linguísticas, que era falada por esses anglos e saxões, eram as palavras mais básicas, que era de coisas do dia a dia, cachorro, né? Casa, trabalho, work, eram as palavras usadas por eles. Então olha só que coisa estranha, a gente tinha os caras lá que falavam francês e a gente tinha as pessoas que continuavam com a língua deles. Foi criado o Ducado da Normandia, vassalo do reino francês, que legou o nome para a região onde, séculos depois, Tom Hanks ia desembarcar para procurar pelo soldado Ryan. Os normandos se converteram ao cristianismo e somaram palavras nórdicas ao francês, originando um dialeto próprio. Também desenvolveram sua própria nobreza e seus interesses políticos. E aí essa batalha ficou conhecida ali, os historiadores acham que foi ali que começou o Middle English. Que você lembra que eu falei que a gente tinha o Old English? Agora a gente passa para a fase do Middle English, que foi em 1066 em Hastings, como eu tava falando, que teve essa batalha. I'm gonna read the first stanza of Sir Gawain and the Green Knight in the original Middle English. Sithen the sage and the assault was saced at Troy, the Borg Britanid and Brent to Brondus and Oscus. The tulk that the Tromus of Trazen there wrought was treated for his treachery. E aí começa a fusão depois de muitos anos. Claro que não dá pra contar toda a história, senão o vídeo ia ficar com 1 hora. Mas à medida que o tempo foi passando, a gente ouve essa fusão de alemão com francês. O inglês, ele tem tanta semelhança com o francês que tem palavras em inglês que são de origem francesa. Por exemplo, pardon, quando você não entende o que a pessoa falou, você fala pardon me, que é tipo, repete por favor, repita por favor. E também nós temos palavras que são derivadas do alemão, como por exemplo, foot é pé, feet, pés. E antigamente, justamente por conta dessa variação linguística, antigamente book, o plural era book, com 2 S, e hoje em dia é books. Então nós temos essa fusão do francês com o alemão que deu o inglês de hoje em dia. Mas Jonathan, você falou que tinha um Middle English, mas como que começou esse inglês moderno, esse inglês que a gente tem hoje em dia? E aí entra uma pessoa histórica que todo mundo conhece, que é o William Shakespeare. E o cara entra com uma obra usando um vocabulário totalmente diferente do que era acostumado na época, ele usava um jogo de palavras bem diferentes, e ele ainda foi responsável por criar palavras novas no inglês. E eles passaram a chamar, depois do William Shakespeare ali, a gente passa a chamar de Modern English, que é o inglês moderno, que é o inglês que a gente tem hoje em dia, que mesmo assim vem sofrendo muitas mutações aí com o passar do tempo. E como diz vários filósofos, a língua ela é viva, ela muda, a gente sabe disso. Se a gente for analisar o português, pra você ter ideia, coisas que usavam antigamente hoje em dia não são usadas mais, e a mesma coisa com o inglês ele passou por diversas mudanças. Antigamente palavras que eram usadas hoje em dia não são usadas mais, ou às vezes são usadas, mas com um sentido diferente do que a gente conhece. Isso é muito
muito fascinante da gente ver o quanto que inglês é uma língua que mudou com todos esses tempos históricos que eu tô falando. Muita coisa influenciou o inglês para ser o que é hoje, e claro que a gente fez bem resumido. A gente teve ainda os povos que a gente chama em português de vikings, né, que trouxeram palavras na época também, como kill, como murder, palavras que eram pesadas, os caras, né, e isso foi agregado ao vocabulário também da época. Mas a gente não tem tempo de falar tudo, mas o que eu te falei é para você ver como que inglês é fascinante e como que várias outras coisas contribuíram para o inglês ser o que é hoje. E é justamente pelo francês e essas outras línguas terem uma influência ali do latim que a gente tem palavras em inglês que parecem com português, parecem com espanhol. E como eu sempre falo, inglês mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também. Aprenda essa língua, é uma língua que muda vidas. Deixa o seu like porque deu trabalho, já te falei isso. Inscreva-se no canal e eu te vejo segunda-feira, às 19 horas aqui. Escreva aí, vídeo segunda e quinta, às 19 horas. Combinado? É engraçado porque as palavras foram criadas, né? As pessoas... Tipo assim, por exemplo, eu tô pensando aqui agora, antigamente um amigo que ficava com a namorada do amigo era chamado de fura-olho, né? Hoje em dia chamam de talarico. Fico imaginando um cara que tá lá de boa e tal, talarico, pensando, talarico. Eu quero criar uma palavra pro canal, rabechar, por exemplo. Toda vez que eu falar rabechar, a pessoa dá um like e se inscreve no canal.